Na campanha eleitoral de São Paulo, teve cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal. Nos Estados Unidos, o serviço secreto impediu que possivelmente seria mais um atentado contra Donald Trump. Aí eu pergunto ao embaixador José Vicente de Sá Pimentel, onde vamos parar, meu amigo? Pois é, salve, Luciano. Prazer falar com você. Olha, eu não sei onde a gente vai parar, mas eu acho que a gente veio, né? Essas bagunças vieram de um mesmo lugar, de uma mesma nova doutrina, não é? Que a doutrina de quanto pior, melhor. Na verdade, não é uma doutrina, vamos dizer, nova, né? Isso vem lá de trás, início do século XX. Sabe aquele tempo do macartismo? Eu estava lendo umas coisas sobre o tempo daquele senador Joe McCarthy, que era um sujeito terrível, né? Para ele, tudo que balançava era comunista e ele queria acabar com tudo aquilo. Ele queria ser o homem mais poderoso da América e utilizando uma retórica fortíssima e uma impiedosa perseguição de qualquer pessoa, qualquer político, qualquer agente governamental que pudesse ter uma opinião diferente da dele. Mas estamos assim de volta hoje, né? Eu acho que essa doutrina foi aperfeiçoada desde que a internet nos brindou com essa facilidade de acesso e as redes sociais foram criadas. Você tem um aperfeiçoamento, eu acho, dessa doutrina com pessoas tipo Steve Bannon, né? Que criaram uma maneira de fazer, utilizando o mesmo princípio, né? Tóxico, que é a de quanto pior, melhor. Quanto mais você falar e quanto pior você falar, mais atenção você atrai para si mesmo e mais pontos você consegue em termos de atenção popular. É assim que estão as coisas, né? Enfim, e uma cadeirada agora equivale a não sei quantos % de atenção da mídia, um tiro que não sei nem sequer, porque não tá, as investigações ainda não foram dadas a público, né? Não sei nem se o tiro foi dado, mas o atirador, sim, foi encontrado pelo FBI. Foi encontrado e aí o que isso significa? A cadeirada vai aumentar ou vai diminuir o prestígio da Atena? Vai aumentar ou vai diminuir o prestígio do Marçal? Vai aumentar ou vai diminuir os pontos de popularidade do Trump nos Estados Unidos? Parece que é tudo assim agora. Você faz as maiores estripulias e o objetivo é conquistar algum ponto a mais. É realmente uma maneira horrorosa de fazer política, né? Mas é isso aí que está acontecendo. A gente tem a questão da retórica, né? Que realmente a retórica só faz se tornar mais agressiva. E nós temos essa questão lá nos Estados Unidos agora, a prisão desse suposto... Quer dizer, ele estava armado com um fuzil, foi preso, etc. O Trump se apressou a acusar os democratas e o discurso do Biden e da Câmara de insuflar. O pessoal lá falou, não, nós estamos... Até o momento houve um silêncio, né? Isso, de alguma forma, impacta a eleição dos Estados Unidos, na sua opinião? Olha, francamente, eu prefiro esperar os acontecimentos. O primeiro tiro que ele levou, né, passou de raspão, passou no lóbulo da orelha, o que é extraordinário, né? Foi disparado por um jovem de 20 anos que estava a 500 metros do lugar onde ele estava discursando abertamente, e ali foi uma falha terrível do FBI. Agora, era um sujeito de 58 anos que estava com, inclusive, uma câmera GoPro, né? Ele queria não apenas dar o tiro, mas ele queria se filmar dando o tiro, porque agora é assim. Então, um guarda, um agente do FBI, foi na frente, o Trump estava jogando, ele ia sempre um buraco à frente, assim, né? O jogo de golfe é um buraco, você vai de 1, 2, 3, o camarada estava sempre na frente e um dos agentes do FBI conseguiu ver alguma coisa brilhando, foi ver, era
era o cano de um fuzil, o camarada fugiu, mas foi logo capturado, porque alguém também com um celular tirou logo uma foto dele com o carro e a placa, e aí a polícia do local. Agora, o que existe nesse negócio em matéria do Trump? O Trump, ele insiste em fazer as coisas do jeito dele, né? Então, qualquer candidato, qualquer ex-presidente, e muito mais candidato à presidência, tem um aparato de segurança muito importante que é providenciado pelo FBI. O Trump faz pouco. Ele quer jogar golfe nos campos dele, porque os hotéis dele, vários dos hotéis dele, tem campos de golfe. Então ele quer jogar lá. E isso faz com que a segurança fique extremamente prejudicada, né? Porque você não consegue fazer aquilo que toda a segurança em todo o país do mundo faz, que é estabelecer um perímetro. Dentro desse perímetro, nenhum popular, nenhuma pessoa pode entrar, pode passar sem ser revistado, o jeito carregando fuzil, obviamente que não vai poder passar se houvesse um perímetro, mas o Trump não aceita essas regras, quer fazer as coisas do jeito dele e cria imensos problemas para a segurança. No caso aqui desse rapaz, desse Marçal, ele já sei bem como é que você admite uma coisa dessa, né? Ele injuria as pessoas com quem ele está debatendo, e a televisão coloca esse camarada para debater. Eu não sei. Francamente, vamos esperar para ver se a popularidade dele aumenta depois de levar uma cadeirada. Embaixador, assim, eu estava vendo agora umas notícias que diziam o seguinte, que o suposto atirador lá dos Estados Unidos, ele era um inconformado com a não invasão, com a não utilização de tropas americanas na Ucrânia, e havia uma suposta, enfim, conexão com, ainda vai ser apurada, com o fato de que o Trump dizia que ia resolver a guerra na Ucrânia com 2 telefonemas. Enfim, isso nos remete ao outro lado do mundo. Isso nos remete à questão da guerra da Ucrânia, que já estamos aí com 2 anos e 7 meses, né, que fui informado, fizemos os cálculos aqui. Essa tragédia ucraniana já está completando quase 3 anos. E o primeiro-ministro Keir Starmer esteve em Washington recentemente, na sexta-feira, e ele defende a utilização de mísseis de longo alcance contra o território russo. O Biden não é muito a favor disso, mas também acha que a Ucrânia tem que se defender e usar a tecnologia disponível lá na defesa deles. O meu receio é que essa guerra na Ucrânia se transforme em uma espécie de confronto interminável, e você falou na sua coluna de domingo o seguinte: saudades da Guerra Fria. Quem é que tem saudade da Guerra Fria? Você fez uma conexão nesse sentido. O senhor tem saudade da Guerra Fria, embaixador? Olha, eu propriamente não, né? Mas a Guerra Fria, ela foi trabalhada, né? Quer dizer, a Guerra Fria praticamente começa com o final da Segunda Guerra Mundial, assim como as Nações Unidas. As Nações Unidas são as herdeiras da Liga das Nações, então teve aquelas regras todinhas para não cometer os mesmos erros que a Liga cometeu, mas logo no início, quer dizer, os aliados, né, eles começam a sofrer a impossibilidade de divisões semelhantes entre o Brasil e a União Soviética, e a Rússia, no caso, né? E você teve de imediato uma partição do mundo entre aqueles que ficavam do lado dos Estados Unidos e aqueles que apoiavam a Rússia, que apoiavam progressivamente, foram apoiando o lado e até constituir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você tem, então, para que aquilo não redundasse em mais uma guerra, que era o grande problema depois da Segunda Guerra, que veio depois da Primeira Guerra e que sucedeu a várias outras guerras na Europa. Quer dizer, o perigo de guerra estava muito sensível, todo mundo sentia, né, como era importante evitar um novo conflito mundial, porque prejudicava a vida de todo mundo, né? Então, as regras foram criadas pelas Nações Unidas e as regras de convivência internacional apontaram muito no sentido de evitar a guerra. Então, você tem o Conselho de Segurança,
são as grandes potências que não podem deixar que uma guerra regional qualquer aumente, se alastre e se torne num conflito de grande envergadura. Embora nesse Conselho de Segurança rapidamente você tivesse 2 blocos ou mais, né? Porque a partir da emergência da China, ela em si se tornou uma potência, mas a Rússia, vetando o poder de veto dado a cada um dos 5 permanentes, fez com que houvesse uma certa estabilidade. É curioso, mas assim foi, né? Agora, você está, depois da queda da União Soviética, depois dos anos 90, os Estados Unidos se tornaram o grande país. E aí, como é que você lida com isso? E nos próprios Estados Unidos houve há ainda, né, várias teorias. Deve ser assim, deve ser assado. Cada presidente tem uma maneira diferente, pode ter uma maneira diferente de lidar. O Bush, por exemplo, o George Bush invadiu o Iraque dizendo que havia armas de destruição em massa lá, e não era absolutamente verdade. Então, quer dizer, quando uma grande potência, quer dizer, encarregada, responsável pela paz mundial, começa a mentir para atacar um país, as regras viram de ponta cabeça. Você já não sabe mais o que está valendo. E isso é um grande problema. É um grande problema. Essa convivência internacional está padecendo dessa falta de uma orientação que valha para todos, né? E é daí que vem essa ideia de que, para muitos, né, existe uma certa saudade da Guerra Fria. Não é uma saudade do conflito, né? Não há saudade da questão que quase levou a uma guerra mundial, por exemplo, em 62, quando o Nikita Khrushchev queria colocar mísseis em Cuba? Em Cuba, com alcance até os Estados Unidos, foi realmente uma situação gravíssima, né? Foi talvez o maior perigo de uma guerra nuclear que nós tivemos. Né? E porque o Kennedy não bateu o pé, não deixou, e o Nikita Khrushchev acabou aceitando e se retirando com os navios dele. Mas a coisa teve por um triz, né? E você vê que hoje você tem uma coisa semelhante acontecendo na Ucrânia, né? Existe uma tendência, o Zelensky quer esses mísseis Storm Shadow, que são tecnologia profundamente britânica, muito britânica, nada mais é apenas de um país, né? É verdade. Tem várias pátrias, tem tecnologia embarcada britânica. Então, o Keir Starmer é a favor de dotar as Forças Armadas do Exército ucraniano desses mísseis, que tem um alcance de 250 quilômetros. Ou seja, você coloca isso na fronteira com a Ucrânia e eles atingem cidades dentro da União Soviética, dentro da Rússia. E isso aí foi... O Putin, por sua vez, não chega a ter uma credibilidade muito grande, né? Porque ao longo dessa guerra ele vem fazendo várias ameaças, seguidas ameaças, e ele não cumpre nada daquilo que ele ameaça. Então, nisso aí, você vai boicotando a sua própria credibilidade. E agora ele disse que se a OTAN, né, que o problema dele é a OTAN, ele fala pouco nos Estados Unidos, mas fala muito na OTAN, se a OTAN colocar esses mísseis lá, isso equivale a uma declaração de guerra. Se há uma declaração de guerra, né, pela Convenção Internacional, você tem o direito de se defender. Ou seja, ele também está se dizendo em guerra se isso acontecer. Mas aí o Keir Starmer não acredita, diz que não tem nada disso, que quando a Rússia quiser acabar com o conflito, ela acaba, porque foi ela que começou, então basta se retirar dali que está tudo certo. E a Ucrânia tem direito de se defender. Agora, tudo isso, né, tá muito... nos leva, nossa memória nos leva a Cuba, nos leva a crise, nos leva a outros problemas que houve ao longo do tempo, e a situação realmente é preocupante. Não pode deixar de ser preocupante.
Perfeito. Eu não sei se é atribuída ao Einstein, né? Aquela famosa máxima. Eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com paus e pedras, né? E nós. Hein? Então, Essa é, nós que ficamos aqui subordinados aos desígnios dos líderes mundiais, né? Ficamos muito preocupados com essa Quarta Guerra Mundial também. Que enquanto ela não chega, nós já vivemos hoje uma guerra terrível, que é a guerra climática, e parece que essa guerra é contra nós mesmos, não é? O mundo parece estar pegando fogo, pelo menos aqui para o nosso lado, e na Europa é enchentes, fenômenos climáticos extremos. Aí eu pergunto a você com sua experiência, você vê um consenso mundial rumando na direção de um equilíbrio climático, de decisões homogêneas dos países para nos evitar, para nos distanciar desse caos? veja só, Luciano, você teve um problema nos Estados Unidos e você teve um problema no Brasil. Esse rapaz, esse tal, né, ele está dizendo que ele foi vítima de não sei lá o quê, provavelmente um atentado do sistema, né, assim que quer assassinar o Trump nos Estados Unidos, quer matar ele também, e também facada no Bolsonaro. É um tipo de discurso que é curioso, é muito curioso, porque você vê só, o Trump ele é completamente negacionista em matéria climática. Ele não quer saber disso. Ele é a favor de você continuar com energia a partir de carvão, petróleo, isso que ele quer. Ele não aceita essa coisa de energia limpa. Ele diz, inclusive, uma das loucuras que o Trump fala, além do negócio dos gatos e dos cachorros, ele fala que os moinhos de vento que geram energia eólica, eles são cancerígenos. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Mas a partir do momento que ele fala, e ele tem uma penetração extraordinária, as pessoas passam a acreditar. E passam a acreditar que a questão climática é uma invenção dos liberais, democratas, sei lá. Então, isso você tem exatamente no Brasil. Aqui, há pouco tempo atrás, não se queria saber de proteger floresta, nem nada, questão de passar a boiada. Ora, nós estamos vendo agora as consequências. Quer dizer, você desmata, você vai aumentar os problemas os problemas climáticos. E é interessante, porque não é uma questão de ideologia. Né? Você tem modelos matemáticos que foram feitos há décadas e estão funcionando perfeitamente. Quer dizer, isso que nós estamos vendo, por exemplo, aqui, né? Especificamente em Brasília, onde eu estou no momento. Né? A UNB ela tem um setor que monitora essa questão. Né? E as previsões que foram feitas há 10 anos atrás, elas estão progressivamente sendo confirmadas. Então, não é uma questão ideológica, é uma questão matemática. Né? Nós, fazendo isso, nós vamos criar problemas cada vez maiores. Agora, como é que você consegue ter a força para dominar essa questão quando os líderes não acreditam nisso e querem mesmo que tudo continue e vá de mal a pior? Como é que a gente faz? Vamos torcer pela boa orientação dos homens que decidem os destinos desse planeta, né? Porque a situação, tanto aí em Brasília, onde você está, quanto aqui em Vitória, no Espírito Santo, e em várias partes, quase que o Brasil inteiro, é de muita preocupação para onde vamos, né? Nós temos tempo para falar. É de cortar o coração você ver aqueles rios no Amazonas secos. Né? Isso é uma loucura. Se alguém precisar de um sinal, claro, de que nós estamos tendo desequilíbrios que podem prejudicar o mundo inteiro, engraçado, pela primeira vez, as emissões de gás carbônico da Amazônia suplantaram. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise real. Né? Nós temos aqui no Brasil uma oportunidade de fazer alguma coisa de positivo, né, nesse particular. Porque a Assembleia das Nações Unidas vai começar daqui a pouco, e nós vamos ter também, este ano, um G20, uma reunião do G20,
e em que o Brasil vai ter a presidência. Inclusive, a abertura vai ser feita em Belém, Pará. Ou seja, nós temos todo o interesse em colocar todo o foco em cima dessa questão climática. Todo o foco, toda a atenção da população mundial focada neste fenômeno que está afetando, na verdade, todo mundo. Todo mundo. São os verões mais quentes na Europa, são queimadas nos Estados Unidos, são também a mesma coisa, um calor excepcional, como nós estamos enfrentando aqui. Se nós criarmos, de fato, essa autoridade climática, que aparentemente o governo agora está se capacitando que é necessário ter, nós daremos, talvez, um salto qualitativo na nossa capacidade de lidar com o problema e também na nossa capacidade de mostrar ao mundo o que é preciso ser feito atualmente. Mas já vou falar em insanidade, né? Dá tempo de a gente falar um pouquinho sobre a Venezuela, né? Que lá a insanidade continua todo vapor. Essa semana, eu estava vendo há pouco, há menos de, acho que algumas horas, líderes europeus seguem, né, manifestando repúdio ao governo Maduro, governo não, a ditadura do Maduro, mas nada muda, né? Não tem mudado, está piorando, na verdade, né? Porque agora, quem inventou esse negócio, inventou. Ele tá dizendo que houve uma conspiração. Com 3 jovens americanos, 2 espanhóis, foram todos presos porque fariam parte de uma conspiração contra o governo dele. Ele está prendendo também antigos membros do governo que apoiavam a oposição, que apoiavam o Gonçalves, né, o Urrutia. Ele está prendendo as pessoas, está realmente se perdendo, na verdade, é o que está acontecendo com ele. E tem uma série de coisas que ele está fazendo, porque você tem, agora nos Estados Unidos, você tem os países da OTAN seguindo basicamente essa mesma linha, quase todos, não todos, mas seguindo essa linha de repúdio à ditadura, né, do Maduro, a não aceitação dos resultados eleitorais. E aqui na América Latina, você tem uma coisa curiosa, porque você tem apenas 3 países que estão contra, vamos dizer, não exatamente contra, mas tendo uma posição diferente da dos Estados Unidos, seguido por Argentina, Panamá, etc., né? Países todos que estão querendo romper relações com a Venezuela. Agora, você sabe que há um negócio perverso no Maduro, porque ele, por exemplo, com relação à Colômbia, né, que está junto com o Brasil e com o México, ele tem ameaçado o Gustavo Petro, né, o presidente da Colômbia, de trazer os terroristas narcotraficantes colombianos a seu favor. Inclusive, pelo que eu entendi, ele fez uma ameaça velada ao Brasil também. Quer dizer, ele disse que os meus amigos colombianos eles vão me garantir nessa questão da floresta amazônica. No Chile, o Chile do Boric, né, é contra. E, aparentemente, você tem 800 mil venezuelanos no Chile, exilados, fugiram de lá. Então, tem um grupo de venezuelanos que aparentemente se constituiu numa espécie de linha de frente do Maduro. E foi, há um tempo atrás, semanas atrás, foi assassinado um camarada que era um opositor do Maduro, venezuelano, que era opositor do Maduro. E agora eu estava vendo num jornal chileno que pelo menos se está se considerando na apuração do crime a participação de uma coisa chamada trem de Alágara. É o trem, né? Um trem mesmo, como se fosse um trem de uma cidade, de um bairro da Santiago, e é o pessoal que seria ligado ao Maduro. Veja só. Quer dizer, se isso for verdade, você já está realmente partindo para crime em alta escala. Então,
situação da Venezuela é complicadíssima. Eu vou te contar, evidente que parece Maduro parece um líder em processo de autodestruição. Só que não se sabe quanto tempo que vai levar essa autodestruição. Pode ser semanas, pode ser meses, talvez pode ser anos. Então, isso não é uma situação confortável para ninguém, sobretudo quando o líder, no caso Maduro, comete tantas loucuras, né? Como ele está parecendo, está uma verdadeira, cometendo desatino e colocando em grave risco, né, o país inteiro de uma guerra civil ou de coisas até inimagináveis. Pois é, tá virando um estado exportador de quase que um estado terrorista, né? Exportando violência para os vizinhos ali. Terrível. Embaixador, agradecer os seus comentários, nos ilustrando aí, nos esclarecendo sobre esses dramas mundiais que nos afetam. Até a nossa próxima conversa. Eu espero que a gente tenha boas notícias, né? Porque nós estamos falando de muita notícia ruim, né? Vamos ver se na próxima vez vem notícias boas para a gente comentar. Vamos buscar. Vamos buscar essas boas notícias. Esse foi mais uma Opinião Internacional com o embaixador José Vicente de Sá Pimentel, direto de Brasília. Muito obrigado por sua audiência.